Pessoal, a gente vai falar agora sobre a primeira lei de Ohm. Vocês viram um pouco antes sobre as grandezas elétricas, tensão, corrente e resistência elétrica. Tensão é a força exercida sobre os elétrons, ou seja, é a força capaz de mover os elétrons, é ela que é responsável por atrair os elétrons de um ponto ao outro, ela é responsável por criar a diferença de potencial. Quer dizer, a tensão, na verdade, é uma consequência da diferença de potencial, né? Eu tenho um polo positivo que tem falta de elétrons, um polo negativo que tem excesso de elétrons, e aí essa falta de elétrons atrai o excesso de elétrons, puxando os elétrons do polo negativo para o positivo, gerando uma tensão elétrica, ou seja, a tensão é a força que faz os elétrons se moverem. E quando os elétrons começam a se mover, eles formam a corrente elétrica, ou seja, a quantidade de elétrons que está passando em um ponto, num determinado momento, é o que nós chamamos de corrente elétrica. E essa corrente elétrica, os elétrons, enquanto ele passa pelos condutores, ele encontra uma certa dificuldade. E essa dificuldade nós chamamos de resistência elétrica. E aí, a primeira lei de Ohm, ela estabelece uma relação entre as grandezas elétricas. Ela estabelece uma relação entre a tensão, a corrente e a resistência elétrica em um circuito. E o que a primeira lei de Ohm determina? A primeira lei de Ohm, tá? Ela determina que a intensidade da corrente elétrica em um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à sua resistência. De novo, a intensidade da corrente elétrica em um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à sua resistência. Ou seja, a primeira lei de Ohm ela estabelece uma relação entre essas grandezas elétricas, dizendo o seguinte: olha, a corrente ela é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência. E aí o que nós temos? Nós temos essa animaçãozinha que tem aí na internet que é muito boa, porque ela descreve bem o que cada grandeza elétrica faz aqui na primeira lei de Ohm. Perceba que a tensão, os volts, é quem faz a força. Olha a cara dele fazendo a força aí. É quem faz a força para os elétrons se mover. E o movimento dos elétrons é a corrente elétrica, que é os amperes. Ou seja, a tensão, que é o volt, faz força para empurrar os elétrons. E o movimento dos elétrons é a corrente elétrica. E a corrente elétrica, como vocês podem ver, encontra uma dificuldade, né, para passar. E quem é que provoca essa dificuldade? A resistência elétrica. Então, a resistência elétrica, os ohms, provocam uma dificuldade para a corrente elétrica passar. E é a tensão quem faz força para essa corrente elétrica passar. Então, a relação da primeira lei de Ohm, ela determina isso aqui. Ó. E aí, por exemplo, quanto mais força a resistência faz, menos a corrente vai passar. Por isso que é inversamente proporcional. Enquanto a resistência está aumentando, a corrente está diminuindo. Já a tensão, quanto mais força ela empurrar a corrente elétrica, mais a corrente elétrica vai passar. Por isso que a corrente é diretamente proporcional à tensão. Porque quanto mais tensão você aplica, mais corrente passa. Então, de novo, a tensão faz uma força para os elétrons se moverem. E os elétrons se movendo é a corrente elétrica. A corrente elétrica ela encontra uma dificuldade, olha a cara de dificuldade aqui e a cara de força. Está fazendo força e aqui está com dificuldade. A corrente elétrica encontra uma dificuldade para passar. E quem provoca essa dificuldade é a resistência elétrica. Então, isso aqui é a primeira lei de Ohm. Tá? E aí, vamos traduzir isso em fórmula matemática. A intensidade da corrente elétrica em um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à sua resistência. Olha só, a intensidade da corrente elétrica em um circuito, que é representada pela letra I.
é igual, tá? É diretamente proporcional à tensão aplicada. Ó. É diretamente proporcional à tensão aplicada, ou seja, tensão é diretamente proporcional. Então fica aqui, ó. E inversamente proporcional à sua resistência, tá? Ó, inversamente proporcional à resistência. Então, o que essa fórmula quer dizer? Que a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Ou seja, quanto maior a tensão aqui, maior a corrente. Quanto maior a resistência, menor a corrente. E aí nós temos a fórmula, olha só, para I, que é corrente elétrica, V, que é tensão elétrica, e R, que é resistência elétrica. O V aqui, pessoal, ele pode ser substituído pela letra E ou pela letra U, tá? U normalmente é usado em livros, apostilas de química. V normalmente é utilizado em fórmulas e também em aparelhos elétricos. E a letra E normalmente é usada em cursos técnicos e por aí vai. O I é a corrente, o V é a tensão, o R é a resistência. O que a gente faz? A gente identifica quem é quem e faz o cálculo, pessoal. Não tem segredo aqui não. Se você tem uma fórmula e você tem duas informações, por exemplo, vamos imaginar que eu entrego a corrente elétrica e a tensão, mas não entrego a resistência. O que você tem que fazer? Isolar o R. Tá? Isolar o R. Como é que eu posso fazer aqui? A gente pode fazer do jeito clássico. Ó. O R está dividido, ele passa para o outro lado multiplicando. Aí o I está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Ou seja, vai ficar R é igual a V sobre I. Tá? Só trocar os dois aqui. Ó. Então, basta você ficar... tá multiplicando, passa dividindo, está dividindo, passa multiplicando, que você consegue fazer isso aqui. Mas, claro, como... sou muito gente boa, já vou colocar aqui para vocês as duas outras fórmulas, né? Que é só mover aqui, ó. Por exemplo, o R não está dividindo, passa multiplicando. R vezes I é igual a V, que é essa aqui, ó. Aí, o I está multiplicando, passa dividindo, aí fica R é igual a V sobre I, que é essa aqui. Então, duas formulazinhas aqui, ó. R é igual a tensão, resistência é igual a tensão dividido por corrente, e tensão é igual a resistência vezes corrente. Isso aqui é a mesma fórmula. Eu não alterei a fórmula. Eu só mudei as variáveis de posição, tá? Eu só mudei as variáveis de posição. Não mudei a fórmula. Não é uma fórmula nova. Não é uma descoberta nova. A fórmula ela é a mesma. Aqui só é uma variação das variáveis. É só uma alteração da posição das variáveis. Eu estou isolando as variáveis separadamente. Aqui quem está isolado é o I, aqui quem está isolado é o R, e aqui quem está isolado é o V. Tá? Então, se eu quero descobrir a corrente, essa é a fórmula. Se eu quero descobrir a resistência, essa é a fórmula. E se eu quero descobrir a tensão, essa é a fórmula. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? A primeira lei de Ohm é bem fácil. Você tem uma fórmula simples, aí é só você entender um pouco disso aqui. Ó. Você tem a tensão que move os elétrons, e os elétrons encontram uma certa dificuldade provocada pela resistência. Ou seja, quanto maior a tensão, maior a corrente, e quanto maior a resistência, menor a corrente. E isso que está escrito aqui. Ó. A intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão, ou seja, diretamente proporcional é quanto mais você aumenta, mais aumenta do outro lado. E inversamente proporcional é o contrário. Quanto mais você aumenta, menos é o valor do outro lado. Ou seja, se você aumentar a resistência, a corrente vai diminuir, já que você está aumentando a dificuldade. E se você aumentar a tensão, a corrente vai aumentar, já que você está aumentando a força. Tá bom? Vamos continuar aqui então. Olha só. Eu tenho um exemplo aqui. Ó. Eu tenho um circuito em que eu tenho uma bateria de 9 volts, um resistor de 100 ohms, e aí eu tenho uma corrente elétrica aqui medida em miliamperes que vai até 100 miliamperes. 0, tá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90 e 100. Olhando aqui esse miliamperímetro, a agulha está apontada em quantos miliamperes? 90 miliamperes. E aí, o miliamperímetro já está me falando que a corrente elétrica que está circulando aqui, ó, é 90. Não, 9V é 9 volts. Isso aqui é atenção. Isso aqui é atenção. O miliamperímetro não está medindo a tensão. O amperímetro mede corrente. Tá? Esse 9 volts não é 90 miliamperes, não. É porque a resistência é de 100 ohms, aí o cálculo vai dar 90 miliamperes. Mas olha só, eu tenho uma bateria de 9 volts aplicada numa resistência de 100 ohms. E aí eu vou ter uma corrente de 90 miliamperes, não 9 volts. É miliamperes, são grandezas diferentes. Volts é uma coisa, amperes é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, eles têm relação na primeira lei de Ohm, um circuito elétrico, ou seja, um interfere no outro, mas eles não são a mesma coisa. E aí, olha só, o miliamperímetro está falando que tem 90 miliamperes, mas eu posso calcular isso. Tá? Aqui eu tenho o circuito, olha só. Aqui eu tenho o miliamperímetro, que está em série com a resistência, tá vendo? Está em série com a resistência, corrente sempre se mede em série. Corrente sempre se mede em série. E aí o que eu tenho? Eu tenho uma tensão de 9 volts e tenho uma resistência de 100 ohms. Se você pegar a fórmula para determinar a corrente, é assim, a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Ou seja, 9 dividido por 100. 9 dividido por 100, ó, vou pegar a calculadora aqui, ó, 9 dividido por 100. Vai dar quanto? Isso, 0,09 amperes. 0,09 amperes. Que aí, se eu for converter para miliamperes, aí eu vou multiplicar por 1000, que vai dar 90. Tá? Ou seja, eu consigo fazer a conta sem a necessidade de ficar medindo com o miliamperímetro a corrente elétrica. Aqui o miliamperímetro está dando 90 miliamperes. E aí você pode fazer a conta. Ó, 9 dividido por 100, 0,09 amperes. Se você converter para miliampere, vai dar 90 miliamperes. Aí agora, vamos para o segundo exemplo aqui, em que eu dobro a resistência, que eu tenho 200 ohms. Aí eu posso fazer a conta. Ó, 9 volts dividido por 200 dá quanto? 9 volts dividido por 200 ohms. Não. Não. Dá 0,045. 9 dividido por 200 dá 0,045 amperes. Ou seja, se eu tenho um circuito que tem 9 volts e uma resistência de 200 ohms, então a corrente é 9 dividido por 200 ohms. E aí vai dar 0,045 amperes. Se eu for converter para miliampere, vai dar 45 miliamperes. Agora eu vou aumentar a resistência mais um pouquinho. Agora é por 300. Eu tenho 9 volts. E aí eu tenho 300 ohms. Então eu pego 9 dividido por 300, 9 volts dividido por 300 ohms, vai dar 0,03 amperes. Que se eu for converter para miliampere, vai dar 30 miliamperes. E mais um exemplo aqui. Eu tenho 9 volts e aqui eu tenho uma resistência de 400 ohms. Então 9 dividido por 400 vai dar uma corrente elétrica de 0,0225 amperes. E se eu for converter para miliamperes, ou seja, 9 dividido por 400 vai dar 0,0225 amperes. Aí se eu converter para miliamperes, vai dar 22,5 miliamperes. Percebam uma coisa. Conforme eu vou aumentando a resistência, ó, 100, 200, 300, 400. Conforme eu vou aumentando a minha resistência elétrica, a minha corrente vai diminuindo. Olha só, eu tive 4 situações. Situação 1, 2, 3 e 4.
A tensão ela se manteve igual, 9 volts, porque a bateria não alterou a tensão. E aí eu tinha uma resistência de 100 ohms, depois eu dobrei a minha resistência de 200 ohms, depois eu aumentei mais 100 ohms, depois eu aumentei mais 100, ou seja, 100, 200, 300, 400 ohms. A resistência está fazendo o que aqui? A resistência está aumentando. E o que está acontecendo com a corrente elétrica? A corrente elétrica, ó, 90, 45, 30, 22,5, a corrente está diminuindo. Ou seja, a tensão ela se manteve igual, não mexi, e conforme eu fui aumentando a resistência, a minha corrente elétrica foi diminuindo. Ou seja, eu fui aumentando a minha resistência, a minha oposição à passagem de corrente elétrica, e a corrente elétrica foi diminuindo aos poucos. Quer ver? Ó? Eu tenho um circuito elétrico, tá? Em que eu tenho uma bateria de 9 volts e uma resistência de 100 ohms. Vou apertar play aqui. E aí, ó, tá simulando. Tá? O play tá verde, ó. Tem uma corrente elétrica circulando aqui, ó. Que eu não sei, tá? Eu não sei quanto de corrente elétrica está circulando aqui. Mas tem. Eu liguei uma resistência. Como se eu tivesse ligado uma lâmpada. Se fosse uma lâmpada, ela estaria acesa agora. E aí, para medir a corrente elétrica, o que eu faço? Eu pego um amperímetro, tá? E aí, com esse amperímetro, eu meço a corrente. Só que aqui, ele não vai medir, porque está em amperes, e só tem uma casa depois da vírgula. E a resposta dá 0,09, ou seja, aqui ficaria tudo zero. Então, eu vou colocar em miliamperes, para ele já dar os 90. E o que eu faço? Eu tenho que colocar o miliamperímetro em série com o circuito, como se fosse uma resistência. E aí ele vai mostrar a corrente para mim. Olha lá, 90 miliamperes. Tá vendo? Vou parar a simulação aqui. Em vez de ser uma resistência de 100 ohms, eu vou colocar 200 ohms. E aí vai dar uma resistência de 45 miliamperes. No terceiro exemplo, é uma resistência de 300 ohms, que aí dá uma corrente elétrica de 30 miliamperes. E agora 400 ohms, que vai dar uma resistência de 22,5 miliamperes, né? Olha aí, ó. Ou seja, conforme eu vou aumentando a resistência, a minha corrente elétrica vai diminuindo, tá? Vamos continuar. Então, de novo, conforme eu aumento a minha resistência, a corrente elétrica vai diminuindo. Aí, vamos fazer um exercíciozinho aqui, ó, bem simples, para a gente exercitar. Então, olha só. Exercício número 1. Um chuveiro alimentado com uma tensão de 220 volts e solicita da rede corrente de 30 amperes. Qual o valor da resistência elétrica desse chuveiro? A fórmula da resistência, pessoal, resistência é igual a tensão sobre corrente, tá? Resistência é igual a D sobre I. Façam essa conta aqui, essa número 1 para mim. Descobre qual que é a resistência do chuveiro. Para encontrar a resistência elétrica, é só pegar a tensão e dividir pela corrente. Então, se eu tenho uma tensão de 220 volts e esse chuveiro consome 30 amperes, a resistência do chuveiro vai ser 220 dividido por 30 amperes. 220 dividido por 30 amperes, tá isso aí mesmo. 7,33 ohms, tá? Ou seja, a resistência desse chuveiro está aqui dentro, é a posição que consome 30 amperes, eu tenho uma resistência de 7,33 ohms aqui dentro, tá bom? Aí agora, a questão 2 é o seguinte, ó. Sabendo que a resistência elétrica de um forno elétrico é 5,5 ohms,
e que a corrente que está nesse equipamento, e a corrente desse equipamento solicita da rede é 23,09 amperes, qual a tensão aplicada ao forno? Ou seja, descobrir a tensão. Que dá quanto aí? A tensão mesmo é 127 volts, tá bom? Então é isso, ó. Seria um forno elétrico lá em São Paulo. Um forno elétrico que tem uma tensão de 127 volts, tá? E aí a resistência interna é 5,5 quando está no máximo. E aí ela consome 23 amperes, então a tensão é 127, a resistência é 5,5, consome 23 amperes. Então, percebam que eu consigo alterar a fórmula e descobrir diversas grandezas elétricas com a primeira lei de Ohm. Se eu tenho a resistência e tenho a corrente, eu descubro a tensão. Se eu tenho a tensão e tenho a corrente, eu descubro a resistência. Tá? E a de praxe, a principal é, se eu tenho a tensão e tenho a resistência, eu determino a corrente elétrica. Aqui, ó, pessoal. Deixa eu fechar aqui. Ó, Ever Circuit. Abriu o Ever Circuit, lá em cima tem um mais, clico nesse mais. E aí, nós fazemos o seguinte. Ó, primeiro eu pego, que é a segunda opção. Primeiro eu pego a fonte aqui, que é a segunda opção. Aí eu pego a resistência elétrica, que é a quarta opção. E alinho aqui junto com a fonte. Aí eu clico na parte de baixo da fonte. E na parte de baixo da resistência, a parte de cima da fonte e a parte de cima da resistência. O terra aqui, ó, eu clico nele e clico embaixo da fonte aqui, ó, nessa parte de baixo da fonte. Aí ele conecta. Aí eu quero editar o valor da tensão da fonte. Então eu clico na fonte. Aí aqui embaixo tem uma chavezinha mecânica. Ó. Você clica nela. E aí você regula a tensão. Aí no caso eu vou clicar aqui no 9. Ó, 9 volts. Se você quiser, tá 900 milivolts, né? Ó, é só girar de novo. 9 volts. Se você quiser mais, é só ir girando aqui, ó. Você vai aumentando a tensão, ó. Então, girou no sentido horário, aumenta. Girou no sentido anti-horário, diminui. Então, 9 volts. Aí agora eu quero configurar a resistência. Só clicar na resistência. E aí está 1 kΩ. Aí eu quero descer para 100. Ó. 100 ohms. Aí pronto. Aí eu clico fora na parte preta aqui da tela. Ela some. Aí eu aperto esse play com esse Tzinho aqui, ó. E aí ele mostra a corrente elétrica aplicada 90 mA, né? Mostra a tensão, bonitinho. Aí o que eu quero que vocês façam? Passar atividade no grupo, façam atividade lá, depois baixem esse aplicativo, eu vou mandar esse aplicativo, e simulem para dar uma analisada, e print aqui, simulem para dar uma analisada nas respostas de vocês para ver se ela está certa. Tá? Tá certo que o formulário vai informar se a resposta está certa, mas montem um circuito para vocês verem ele funcionando. Aqui na apresentação está um pouquinho mais devagar, mas no celular fica bem rapidinho, tá? E é isso, pessoal.